Olá pessoal, aqui Deró novamente com vocês falando. Hoje viemos aqui para falar um pouco sobre o atendimento online, mais especificamente da parte que trata dos softwares e dos meios digitais que poderemos usar para o atendimento online. Bom, como nós fazemos sempre nos nossos cursos, né, inclusive sobre o curso do próprio atendimento online, a gente lembra que esse curso ele é direcionado para profissionais de saúde com foco em atendimento psicológico, tá? Ele necessariamente não precisa ser só para psicólogos, porque ele pode ser usado para quaisquer outros profissionais que pretendem transformar os seus atendimentos de físicos para atendimentos online e que precisam de aporte técnico para fazer esse link com os seus pacientes, de modo a ter maior sucesso nos seus atendimentos. Então, vamos falar hoje da questão dos softwares necessários que são importantes, né, que sejam usados para esse processo. Começando aqui, não, mas precisa de fazer uso de software, eu não posso só pegar meu telefone, ligar para o paciente igual eu ligo, né, para os meus parentes, para os meus amigos. A resposta é, não é indicado. Por que isso não é indicado? Vamos lá. Existe algo inerente a qualquer profissional da área de saúde chamado sigilo profissional. Né? Lembrando que pior do que não atender a pessoa, do que não poder atender a pessoa, é você fazer um atendimento e esse atendimento, por qualquer motivo, ser quebrado o seu sigilo, cair aí em domínio público e, por diversos motivos, isso pode redundar em problemas éticos e legais para o profissional. Então, a gente parte sempre do princípio de que o atendimento na área de saúde, todo atendimento é sigiloso, tá? Protegido por legislação de todos os códigos de ética. Esse atendimento ele não é um atendimento público, no sentido de aberto, e, enfim, né? Esse atendimento ele tem que ter um critério de sigilo, e por conta disso é importante que alguns softwares sejam considerados para que se possa fazer um atendimento adequado. O começo de tudo, vamos dizer aí, é garantia, né, de que os nossos dispositivos de base são dispositivos que são tecnicamente seguros. Como é isso? Vamos lá. Deró, eu tenho só um telefone, eu uso para tudo. Posso usar esse telefone para fazer o atendimento online? A resposta é sim e não. Sim, por quê? Porque você só tem ele. E não porque seria o ideal que você tivesse um segundo dispositivo, porque uma das primeiras coisas para garantir a continuidade do atendimento que a gente precisa é ter equipamentos de backup. Então, se vai usar só um dispositivo e esse dispositivo, por qualquer motivo, ele não esteja disponível ali na hora, deu defeito, acabou a bateria, qualquer coisa, é importante que você tenha um dispositivo de backup para que possa seguir com essa prestação do atendimento, né? Possa atender o paciente na hora que foi combinado ou na hora que ele solicitou, enfim, e que se consiga seguir em frente com esse atendimento. Então, o ideal é que você tenha sempre backup de tudo. Backup de fone de ouvido, backup de celular. Eu posso usar o computador como backup de celular? Pode. Pode também. Porque todos os programas que nós vamos falar neles aqui hoje, eles têm a versão para dispositivo móvel e tem a versão para desktop, para computador. Então, pode um ser o backup do outro, tá? Pelo menos, né? Pelo menos. Então, vamos em frente. A segurança do dispositivo básico nosso, para evitar que esse sigilo profissional seja devassado, a gente pode falar do básico, do básico, do básico em todos os dispositivos, que é o antivírus. Tá? O antivírus é importante que tenha assim, um antivírus de qualidade, é importante que esse antivírus esteja atualizado e ativo na máquina, seja no celular, seja no computador. Deró, mas eu uso uma versão que é gratuita, não tenho condições de pagar uma versão de programa, essa versão é confiável? Aí eu vou dizer para você, olha, o ideal é que não fosse, já que existem versões pagas dos antivírus, que são versões muito baratas, a gente está falando aí de 20 a 50 reais por mês, são versões muito baratas, e o nosso equipamento é o básico que a gente usa para ganhar dinheiro. E para garantir que a gente não perca o nosso registro por qualquer problema que a gente tenha de vazamento de sigilo profissional. Então, assim, é algo muito básico,
né, para a gente relegar a segundo plano, ou pior, né, nem pensar em fazer. Então, primeiro de tudo, é necessário que a gente tenha dispositivos confiáveis e, se possível, dedicados a essa função, tá, de estar atendendo o paciente. Se não possível, não tem problema, mas que seja um dispositivo que esteja com software de segurança atualizado. Atualizações do próprio software, às vezes quem usa o desktop vem lá os avisos de atualização de segurança, faça todos. Quem usa o celular de vez em quando tem lá um aviso de que a gente deve desligar o celular ou deixar ligado ou fazer uma atualização, enfim, deixe sempre essa função dos dispositivos de vocês atualizados, porque a maioria dessas atualizações são sempre atualizações de segurança, né? Em sua grande parte, 90% delas, eu arriscaria dizer que são atualizações de segurança. É importante que elas estejam em dias, para evitar que o dispositivo de vocês seja alvo de hacker, seja alvo de vírus, seja alvo de qualquer coisa do tipo sniffers e todas as pragas virtuais que tem, worms, que é uma salada de fruta que, se a gente for entrar nisso aqui, né, a gente não termina nunca mais. Mas é importante que, para evitar tudo isso, que tenhamos sim um antivírus de qualidade, de preferência esses que são, né, pagos, nem que sejam os mais baratos, mas que sejam pagos, e que ele esteja funcionando atualizado em dias nos nossos dispositivos de trabalho. Da mesma forma, quem for fazer o prontuário eletrônico, né, que muitas vezes as pessoas podem atender online, mas manter os prontuários de forma física, escrita. Se mantém de forma física, a legislação diz que deve ser, a pessoa deve ter no seu local de guarda dos prontuários uma espécie de arquivo trancado ou armário trancado, enfim, tem que ser algo que tenha, né, alguma espécie de tranca para não ser aberto e lido por qualquer pessoa. Porém, se isso for dentro do dispositivo, seja no celular, seja no computador, há necessidade de uma segunda camada de segurança, que é a habilitação de arquivos trancados. Ou seja, para abrir esse arquivo, a pessoa de repente vai mexer no seu celular, entra lá o hacker, entra alguém que vai mexer no seu celular, no seu computador, ok, mas quando ela tentar abrir o arquivo, tem que ter habilitado dentro desse arquivo, e essa função a gente tem nos nossos programas, habilitado nos arquivos, a senha de segurança para abrir esse arquivo. Ela não vai conseguir abrir esse arquivo, né? Isso existe já inerente aos programas nossos que a gente usa no dia a dia, e ensinamos no curso como é que faz para habilitar essas funções e lidar com elas. É preciso que tenha uma senha nesse arquivo, de modo que o prontuário, mesmo que alguém acesse nossos computadores, que o prontuário não vai ser aberto e lido por terceiras pessoas. Tá? Vamos falar agora em relação a isso. Para quem usa ou vai usar o desktop tanto para trabalhar fazendo as chamadas, né, ou vai usar para fazer, vamos supor, a guarda dos arquivos. É importante, mas aí eu tenho na minha casa um computador que meu filho usa para jogar, meu marido usa para não sei o que lá. Olha, por questões de segurança, esse computador é muito arriscado de ser usado, tanto para fazer a chamada, quanto para guardar prontuário. Por quê? Jogos, uma base infinita de vírus e backholes, que a gente chama de entradas, né, que eles plantam entradas para que o hacker venha num horário que o computador está ligado e ninguém está na frente dele, ele vem e dê uma geral nas nossas máquinas. O ideal seriam máquinas dedicadas, nem que seja, sei lá, um tablet, enfim, uma máquina dedicada a você fazer esse tipo de atendimento. Uma máquina que todo mundo mexe é a máquina menos indicada possível para estar com o prontuário de paciente dentro, mesmo que trancado na senha, e para você estar usando para fazer chamadas. Mesmo que o programa seja sigiloso, né, de ponta a ponta, mas se o computador estiver aberto, pode ser facilmente plantado no seu próprio computador, acessando o seu microfone do computador, né, que os hackers fazem isso. Enfim, se eles perceberem que você atende e quiserem devassar o sigilo dessa chamada, vão fazer isso. Como é que você evita? Evitando de usar um computador que todo mundo use. Por quê? Porque você pode ter um critério, não abrir e-mail não solicitado, não clicar em link de e-mail, você pode ter todo um critério de atendimento. Mas se várias pessoas usam aquela máquina, inclusive crianças, o critério é zero. Então, aquela máquina virou um meio inseguro para se usar para atendimentos virtuais. É algo que a gente recomenda que não se faça, né?
e que chama a atenção para que se evite futuramente um problema legal com relação a vazamento de sessão. Eu acho que seria o pior cenário do mundo se víssemos na televisão 50 minutos de uma sessão nossa e a gravação desse áudio lá na televisão sendo devassado, sendo exposto, algo que nenhum profissional vai querer passar na vida, né? Lembrando que a responsabilidade de garantir o sigilo profissional das nossas sessões é sempre do profissional. Derol, mas se o paciente for bagunceiro, não colocar antivírus, não fizer nada do que eu orientar, deixar o telefone dele sem senha, de modo que qualquer pessoa possa pegar lá o marido, a esposa, né, o marido ciumento, a esposa ciumenta, vai pegar lá e plantar um programa lá dentro para escutar tudo que está sendo falado na sessão. E se a pessoa fizer isso? Bom, aí é questão da pessoa. Mas a sua obrigação, inclusive legal, é de todo início de sessão, ao fazer a abertura, checar com essa pessoa se ela está em local adequado, em local que garanta o sigilo da sessão, se ela está usando o fone de ouvido dela, que é uma das coisas que a gente recomenda muito que se use por vários motivos, tá? Não só pela questão do sigilo, mas pela questão do conforto, pela questão de poder falar com o volume mais baixo da voz e quem está na sala do lado, quem está, se for em casa, quem estiver na sala não escute, enfim. Então, checar todas essas questões. Está em local adequado? Está sozinho? A pessoa do outro lado? Está confortável? Está escutando bem? A chamada está sem ruído e sem lag, né? Sem demora de envio, recepção, de escuta, né? De fala e escuta. E perguntando se a pessoa tem tomado os cuidados com o aparelho dela em relação à senha, em relação a antivírus, em relação a tudo isso. Ah, mas o paciente também precisa colocar antivírus, a gente vai entrar nessa seara? Vai, a gente vai entrar na seara orientando, a gente não pode obrigar, mas orientando é a nossa função sempre, seguindo exatamente o que a legislação diz, porque se der um furo, não importa se foi do lado, né, emissor ou se foi do lado receptor, um furo é sempre um furo, a informação vaza, mas o pepino sempre vem para o profissional e é sempre o primeiro a ser acusado por não ter garantido o sigilo médico, ou perdão, o sigilo profissional, e que por conta disso é o primeiro a ter aborrecimento e se defender e provar talvez que aquilo não tenha vazado através de qualquer coisa que ele tenha feito ou se omitido em fazer. Orientação é feita sempre, de forma perene, em todas as sessões, de preferência no início das sessões. Sempre. Vamos lá então, né? A gente falou de garantir a base dos nossos atendimentos, que é celular, redundância de equipamentos que de preferência ninguém mais mexa, se for o celular, que a criança também não jogue, não fique futucando o celular, porque isso faz com que esse celular fique propenso a vírus, a vazamentos, e esse equipamento, portanto, não atende aos critérios de sigilo profissional. Isso é o básico do básico. Na sequência, vamos falar sobre os programas para realização das sessões em si, né, da parte mais operacional. E nós falamos dos antivírus, né? Derol, você recomenda algum antivírus? Bom, é até complicado para nós recomendar qualquer coisa. Por quê? Porque nós não temos, por questões de isenção, a gente prefere não falar de nomes e marcas e tudo mais. No nosso curso a gente passa alguns panoramas comparativos, mas a decisão é sempre do profissional, ele fica livre para contratar o antivírus que ele quiser. Porém, na dúvida, vocês podem usar o próprio Google, né, e lançar lá quais são os melhores 5 antivírus da atualidade, para dispositivo móvel, para dispositivo fixo, né, seja para o Palm, seja para um desktop, quais são os 5 melhores antivírus. E aí escolhe com base, né, nessas suas próprias pesquisas, escolhe o antivírus mais adequado, né, para o seu uso e para o seu bolso também. Como eu falei, a gente consegue aí antivírus de versões pagas beirando os R$20 mensais, lançados aí no cartão de crédito, ou a gente consegue o antivírus melhor que existe hoje no mundo, que é um antivírus que pega tudo, a gente consegue o pacote básico dele por R$50 mensais. Derol, mas você acha isso barato? São R$600 por ano. Olha, eu acho que o meu registro garantido, sem aborrecimento, sem vazamento, sem vírus na minha máquina, é 1000 vezes melhor do que esses R$50 mensais. Isso para mim é tipo, né, não tem comparação, porque o que a gente coloca aqui em comparação é garantir o sigilo
que é feito dentro da clínica. Sessões, ligações, prontuários. Então, temos que pensar seriamente nessas questões de base, tá? Vamos falar agora sobre a questão que é importante também, que eu falei rapidamente do e-mail, mas existe uma coisa que antivírus não pega, não detecta e também não tem como, né? Não é por defeito, é por característica, que é algo chamado engenharia social, ligado à segurança da informação. Como é que é engenharia social? A gente conhece isso por outro nome aí no dia a dia, que são os famosos 171, os estelionatários. Né, que são pessoas que mandam e-mails falsos, são pessoas que mandam mensagens falsas, é o falso sequestro, são pessoas que fazem ligações falsas também do falso sequestro, pessoas que interceptam o zap de pessoas conhecidas e mandam pedidos de ajuda de dinheiro, me transfere aí R$50 hoje que eu estou aqui precisando, e aí não é a pessoa, é um terceiro. Isso é algo que se conhece em segurança da informação como engenharia social ou golpe de engenharia social. É importante que vocês estejam atentos a isso, e a gente ensina isso muito bem no nosso curso de atendimento online, de que não adianta você ter o melhor antivírus do mundo, ter o melhor critério do mundo, ter lido todos os legislativos, a legislação, ter feito todo o nosso curso e estar desatento em relação a questões envolvendo engenharia social. Ou seja, recebe e-mail de qualquer lugar, você habilita as imagens daquele e-mail, você clica nos links daquele e-mail, recebe uma mensagem de um e-mail dizendo que é do Banco do Brasil, sua senha vai ser cancelada, clique aqui para não cancelar a sua senha. Isso chama-se engenharia social. Se você clicar, provavelmente você vai dar acesso à sua máquina para vírus, worms ou entradas para futuramente que um hacker acesse sua máquina, roube seus dados, pegue seus arquivos, tem acesso às suas sessões, às suas gravações e por aí vai. Então, é importante estar atento a aprender a não ser um alvo fácil para engenharia social, né, para golpistas digitais. Seja eles mandando mensagem, seja eles mandando e-mail, seja eles telefonando para sua casa, mandando você fazer coisas se dizendo da operadora de telefone, se dizendo de qualquer lugar que você conheça, aqui é do CRP e a gente precisa que você confirme um número que você vai receber aí no seu telefone agora e não sei o que, e aí você ingenuamente passa esse número e pimba, sem mais nem menos, seu zap foi clonado. O que você passou foi o código de troca de senha para o estelionatário habilitar o seu zap lá no celular dele, e foi você mesmo quem entregou. Foi ele que pediu e você acreditou e entregou. Isso se chama engenharia social ligada à segurança da informação. A gente conhece como estelionatos ou o famoso 171. É importante a gente estar atento a isso também. Na nossa máquina que a gente está trabalhando, no nosso dia a dia, uma vez que você migrou para o formato online, toda essa esperteza que a gente tem do mundo, de não dar senha do cartão para o cara do supermercado, de não dar o número do nosso CPF para o vigilante do carro que está ali, a gente tem que transportar essa esperteza para o mundo digital. A gente tem que trazer isso para o mundo digital. A gente pensa, às vezes, erroneamente, que pelo mundo digital estar dentro da nossa casa, estar ali no nosso aparelho celular, na nossa mão, que ele está sob nosso controle. Na verdade, é totalmente o oposto. Os perigos que tem no mundo digital são até maiores do que os perigos que tem no mundo real, porque no mundo digital eles ficam mais bem disfarçados. No mundo real eles são mais óbvios para a gente. E nem sempre temos essa malícia para saber diferenciar. E é importante que a gente desenvolva essa malícia, principalmente contra questões ligadas a golpes de engenharia social, onde nós mesmos cooperamos, clicando, dando informações, preenchendo cadastros de coisas que não são o que dizem ser. Por quê? Porque não desconfiamos, porque não checamos, porque não fomos atrás. Derol, mas eu não tenho a menor habilidade com isso e eu não sei como eu resolvo. A gente orienta. Primeiro, eu faço o nosso curso e segundo, se você vê que não tem a menor habilidade, reconsidere o fato de atender online, porque há algum risco inerente aos meios e se for para atender fora dos protocolos, reconsidere o fato de estar atendendo online, porque mais hora, menos hora, pode ser que tenha algum problema, ele pode ser um problema muito sério. Então, daí a importância da gente trabalhar, né, a questão dos programas e a questão da nossa própria consciência em relação a golpes de engenharia social. Por fim, vamos falar rapidamente aqui uma passagem, né, que no curso a gente aprofunda isso. Vamos falar rapidamente de, por exemplo, existe software, Derol, que é totalmente seguro? Não, não existe, mas existe software que são criptografados, né, que é o que a gente chama de criptografia assimétrica, que é a E2EE, que é a criptografia onde as duas pontas são criptografadas. Por exemplo, na chamada
de voz do, vamos botar aqui o WhatsApp, ela é uma chamada criptografada de ponta a ponta. O que eu falo só outra pessoa pode ouvir, pode entender, e o que outra pessoa fala só eu posso entender. Se alguém interceptar essa chamada de alguma forma, já que ela é, digamos assim, ela é IP, né? Ela passa pelo mundo inteiro, ela pode estar passando, eu posso estar ligando pro meu vizinho, e essa chamada pode estar indo lá na Rússia, na China, e depois voltando para a casa do meu vizinho. A gente não sabe por onde essa chamada tramita. Mas, usando programas que tem esse tipo de criptografia, que é o caso, por exemplo, do WhatsApp, a chamada de voz, a chamada de vídeo do WhatsApp. Então, só quem entende são as duas pontas. Se qualquer pessoa interceptar essa chamada, eles só vão escutar ruído e não vão saber decifrar esse ruído, transformar ele em algo que seja inteligível, né? Porque eles não têm a senha de criptografia. Então, por isso, a importância de não fazer chamadas telefônicas comuns, ou fazê-las só em último caso e sob critérios. Isso a gente ensina no curso também, né? Mas usar sempre programas para garantir esse sigilo da comunicação. Seja a comunicação teclada, que o WhatsApp também criptografa o que é teclado, seja áudio, que o Zap também criptografa os áudios, seja chamada de voz ou de vídeo, também criptografada no WhatsApp, que aliás é o que a gente ensina como carro-chefe, né? Vamos falar do Telegram. O Telegram, há um tempo atrás, ele tinha essa característica também de sigilo, mas ele tem uma vulnerabilidade, que a gente viu aí na época da Lava Jato, né? Ele tem uma vulnerabilidade que o WhatsApp não tem, que é fazer backup de mensagens no servidor deles. Eles fazem backup nos seus próprios servidores. Então, tudo que você tecla, tudo que você fala, tudo que você faz, fica gravado uma cópia nos servidores dele. O WhatsApp não tem isso. O WhatsApp, mesmo que você queira, ele não tem nada que você tenha dito, teclado, falado, gravado nos servidores dele, nas nuvens. O WhatsApp não tem nuvem, ele não grava nada. Tudo que existe está nos dois aparelhos, no aparelho emissor e no aparelho receptor. Ou seja, se você quiser ter acesso, só se você tiver acesso aos aparelhos. Caso contrário, não fica num terceiro lugar, né? No caso do Telegram, fica. Ele fica nos aparelhos e fica na nuvem. Então, foi exatamente nessa nuvem que foi, né, descoberto aí, enfim, uma quadrilha de hackers aqui de São Paulo que acessaram mais de 1000 telefones e pegaram informações dessas contas. Então a gente, né, como entende que o Telegram tem essa falha de segurança, a gente não recomenda que se use o Telegram para fazer sessões, né, de psicologia ou atendimento, qualquer atendimento na área de saúde que é necessário que se preserve o sigilo profissional. Então, nesse caso, o WhatsApp atende perfeitamente a esses critérios, né? Digamos que atende 100% praticamente a esses critérios. Skype, Deró, Skype é muito usado também, tanto para chamada telefônica entre Skypes, nesse caso 100% seguro também, 99, vamos chamar tanto o WhatsApp quanto o Skype, 99,9, né? Seguros, mas o Skype tem uma vulnerabilidade que na verdade nem é do próprio programa, mas é do sistema. Por exemplo, como é um sistema de IP, no caso do Skype, igual o WhatsApp também, você pode telefonar de um aparelho Skype, por exemplo, do meu computador, eu posso ligar para uma linha fixa da casa de alguém, né? Quem ainda tem linha fixa. Então, o que acontece? Essa chamada ela não é sigilosa, porque ela seria sigilosa se fosse entre dois aparelhos usando o programa Skype. Quando um aparelho, que é o meu, telefona para um telefone fixo que não é Skype, nesse caso, metade dessa chamada ela é pública aberta. Então, ela não garante o sigilo profissional dos moldes que tem que ser, para que uma sessão se estabeleça dentro dos critérios. Então, essa chamada ela é considerada não segura, muito embora uma das pontas esteja usando o Skype para discar. Tá? Então, percebam que Skype é sigiloso? Sim e não. Depende de como que você usa. Entre Skype, sim. De Skype para telefone fixo ou para celular, não. Porque metade disso não está, né, sobre, digamos assim, as criptografias, né, de sigilo de mensagem. Derol, mas aí você falou que a chamada ou a sessão pode acontecer também de forma assimétrica, ou seja, eu enviando a mensagem para a pessoa quando puder me responde como se fosse uma carta, né, ou uma mini mensagem. A gente fica trocando mini mensagem ou trocando áudios e nesse sentido a sessão se desenvolve ao longo do tempo. Bom, nós temos aí, em termos de troca, nós já falamos que o WhatsApp é seguro, ok? O Skype, quando trocado entre Skypes, também tem a segurança,
Muito embora as pessoas vão dizer assim, Deró, mas o Skype caiu numa falha de segurança no final do ano, aliás, foi no final do ano passado e início desse ano. Tem certeza que ele é 99,9? Aí eu vou dizer, olha, existe sim uma falha de segurança, o Skype vai precisar ser, para suprir essa falha, como essa falha de segurança está na raiz do programa, né, no código-fonte do programa, então o Skype provavelmente vai ser lançado uma nova versão agora esse ano, que eles vão precisar reestruturar todo o código-fonte do Skype. O programa atual não é só consertar aqui e consertar acolá. Eles vão ter que reescrever inteiro o código de segurança do Skype para conseguir suprir essa falha de segurança. Então, vou colocar aqui uma observação, tá? Skype não é 99,9. Skype caiu bastante esse score dele por conta dessa falha. Eu não vou entrar em detalhes, porque como a gente não sabe quem vai estar ouvindo esse vídeo, né? Muito embora quem mexe com hackeamento já sabe qual é a falha, né? Mas só alertando vocês de que confiável mesmo nesse sentido, enquanto mensageiro, teclado, mensagem de áudio, áudio chamada e vídeo chamada, por enquanto eu vou deixar aqui, né, como sendo o WhatsApp, o que a gente recomenda no curso, né? Mas vocês aí, se usarem outros programas, ou se quiserem usar programas diversos para isso, de chamada e tal, verifiquem nível de segurança, verifiquem se é criptografado de ponta a ponta, verifiquem esses critérios para saber se isso atende ao sigilo profissional, né? Falando novamente de mensagens assimétricas, não, mas se eu for mandar e-mail para a pessoa, existe e-mail criptografado? Sim, existe. Algo que todos nós conhecemos, pelo menos de nome, mas que poderíamos usar poucos, né? Que é o próprio Outlook, que já vem Microsoft, residente nos programas Microsoft. O Outlook, ele é criptografado ponta a ponta. Ou seja, quando eu teclo aqui em enviar, inclusive a mensagem até demora um pouquinho para ir, né? Fica assim, enviando. Por quê? Porque a mensagem está sendo criptografada. Então, a pessoa lá do outro lado vai receber a mensagem de forma inteligível, né? Ela vai entender o que está escrito, mas no trânsito entre emissor e receptor, ela segue toda criptografada, ela segue toda embaralhada, de modo que por onde ela passar no mundo inteiro, antes de chegar lá no receptor dela, se alguém interceptar essa mensagem e abrir, não vai entender o que essa mensagem está sendo, o que está sendo dito ali dentro, já que o Outlook ele é criptografado nas duas pontas. Existe um e-mail também chamado Proton Mail, que ele tem essa mesma característica, né? Eu não gosto de mexer com o Outlook porque ele é confuso, ele tem um formato meio antigo, né? Ele tem uma carinha de correr elegante, ele é meio estranho, não gosto de mexer. Ok, existe também no formato tradicional, existe um e-mail que é o Proton Mail, né? Que se usa também e que ele é criptografado de ponta a ponta. Deró, vamos falar um pouquinho, e se eu quiser fazer minha sessão usando, por exemplo, o Zoom, que está todo mundo usando o Zoom ultimamente, ou quase todo mundo, né? Aí eu vou dizer para vocês, olha, o Zoom ele não foi feito para atender a critérios de sigilo. Não é um defeito do Zoom, é uma característica. Ele não foi feito para isso. Então, é desaconselhável que se use o Zoom, tá? É um ótimo programa para videoconferência, para aulas, fantástico, muitos recursos, tem a parte gratuita. Eles até abriram a questão do tempo agora em relação à época da pandemia, que antes era limitado a quase 1 hora de reunião gratuita, e depois caía, né, para quem não tinha conta paga. Eles abriram isso, essa reunião agora a gratuita está aberta em relação ao tempo. Não sei se vão voltar a fechar, nem quando, mas nesse momento que eu estou falando aqui com vocês, ela está aberta, não sei a futuro. Mas ele não foi feito para atender a sigilo profissional. Então, se for qualquer coisa que tenha que ter sigilo profissional, não se recomenda que use o Zoom, porque ele não atende a isso, ele não é criptografado. E nem tem como ser, né? Muita gente ali no contato, ele pode ser usado no computador, pode ser usado no celular, e não tem requisitos de criptografia, de modo que é desaconselhável que se use, exatamente porque se não tem criptografia, pode ser que se tenha problema no futuro, e tudo que a gente não quer é ter problema com as nossas clínicas no futuro, nem ter nenhuma sessão nossa sendo devassada aí por hackers e aparecer numa televisão, num jornal nacional, e já era nosso nome, já era nosso registro, credibilidade. Acho que é o pesadelo de qualquer profissional. Bom, vamos falar rapidamente aqui para finalizar da questão do mundo real. Como é que isso funciona?
tá? E se do outro lado a gente for atender alguém que for uma pessoa com menos intimidade com o meio digital, uma pessoa que não domina esses programas, uma pessoa que não tem menor intimidade, a gente precisa atender ela online, mas ela não tem a menor intimidade com os meios digitais, com esses critérios, não vai saber instalar um antivírus. Normalmente a gente peça que essa pessoa seja auxiliada por outra pessoa de confiança dela. Tá? Normalmente essas pessoas mais idosas, elas sempre têm alguém que são de confiança e essas pessoas podem estar auxiliando os idosos no sentido de estar instalando o antivírus, estar fazendo a chamada telefônica, e aí a pessoa que está auxiliando pode fazer a chamada, depois se retirar do recinto, enquanto a gente, do outro lado aqui, a gente espera e pergunta, a pessoa já foi, está indo, não, já está saindo, está fechando aqui a porta. E aí você segue com a chamada. Né? Coloca o fone de ouvido no idoso lá, enfim. Mas é importante que você tenha como permanente essa orientação para quem está auxiliando de estar com os antivírus, né, instalados, operacionais e escaneando de modo automático todo dia, né, que é uma característica que os antivírus têm. Você programa todo dia, 3 horas da manhã, faça o escaneamento e se atualize, né, ou se atualize e faça o escaneamento, enfim. E eles fazem isso, passam a fazer isso seguidamente. Bom, vamos falar também, Derói, e você falou que não é legal que faça sessão não utilizando os meios que não sejam sigilosos, né? 100% sigilosos, 99,9%. E se a pessoa só tiver um telefone? É possível fazer sessão? Eu respondo, não é aconselhável, mas é possível. Ou seja, você vai limitar e muito aquilo que vai ser conversado na sessão, combinar com o paciente a respeito de nomes, questões delicadas, informações sensíveis, informações que não sejam adequadas de estarem sendo faladas em público, né, que não sejam ditas naquela sessão. Tá? É uma sessão que fica muito prejudicada, né, em termos de comunicação, mas que se for algo emergencial, transitório, ele pode sim ser feito desde que a outra pessoa seja devidamente orientada e que o profissional ao longo da sessão observe que isso seja feito. Às vezes o paciente esquece, fica ali confiando, né, na chamada e vai falando, e toca em algum ponto que é sensível, que não deveria estar sendo falado naquele momento. O profissional tem que intervir nessa hora, fazer a sua intervenção ali no sentido de, lembra que a gente está numa chamada que não é criptografada, então não precisa falar o nome das pessoas, não precisa falar valores de quanto você comprou, vendeu o seu imóvel, sua casa, sua herança, enfim. Qualquer coisa do tipo, seja qualquer tipo de informação sensível. Então a sessão pode sim se desenvolver, não é adequado, não é aconselhável, mas transitoriamente, no caráter de exceção, ela pode sim se desenvolver, mas sempre lembrando que essa responsabilidade é do profissional por questões legais, de estar fazendo com que o paciente seja lembrado de que aquela sessão, por não ser criptografada, por não ser sigilosa, alguns assuntos devem ser evitados de serem falados ali às claras, né? E o tempo inteiro você tem que estar sendo lembrado, porque às vezes o paciente empolga e vai em frente e começa a falar o que não deve, e a gente sempre pensa, se isso for falado no Jornal Nacional às 20 horas, vai pegar mal? Vai ficar ruim para o paciente? Vai ficar ruim para mim? Então, provavelmente, essa informação não deveria estar sendo dada numa linha aberta, né? Não deveria estar sendo passada ali, e isso compete ao profissional. Tá? Esse freio, essa obrigação legal, ela não é do paciente, ela é do profissional. Tá sempre orientando e fazendo com que o paciente siga essas orientações. Em certos casos, até se preciso for, se o paciente for meio rebelde, lembrando que vocês respondem por tudo isso junto aos seus registros profissionais, a gente até está encerrando antecipadamente uma sessão. Acontece às vezes, o paciente rebelde, enfim, começa a falar o que não deve, a linha está aberta e a gente tem que retomar aquilo, né, com pulso firme, muitas vezes até, olha, fulano, então vamos fazer assim, quando a gente tiver condição de sigilo, a gente retoma essa sessão, vamos parar por aqui e logo que você resolver a questão do seu WhatsApp, do seu Skype, enfim, a gente retoma essa sessão, a gente pode até falar novamente amanhã e continuar essa sessão, o nosso tempo aqui, ou abrir um outro tempo, enfim, né, mas cabe ao profissional fazer essa interrupção, esse corte, porque por lei é do profissional a obrigação, a responsabilidade legal de estar garantindo o sigilo das sessões. Então, tudo isso que a gente falou aqui de meios de softwares, em grande parte, é operacional, mas, assim, 10% operacional, 90% para garantir o sigilo, que é o que a gente tem de mais importante aqui dentro
no nosso atendimento online. Que sem isso é até perigoso a gente abrir qualquer atendimento, porque se tiver problema, é um problema que raramente pode ser consertado ou algo definitivo. Você basta ter um na carreira para você manchar uma carreira inteira. Por isso é muito mais importante do que o que se aparenta ser. Não é só uma ferramentinha para estabelecer a comunicação. É muito mais do que isso. É a garantia do seu nome, do seu patrimônio enquanto registro, do seu patrimônio enquanto paciente, do seu patrimônio enquanto seu próprio nome. E ficamos por aqui então hoje. Lembrando que a gente tem esse curso em formato online e que lá isso é muito mais bem orientado, muito mais bem explicado. Caso vocês tenham interesse em fazer o curso, ele está disponível na plataforma, só fazer o contato aí com os telefones que aparecem no início e no final desse vídeo. Sucesso a todos e a todas, um abraço.